graças nessa noite. Você pode fazer a sua oração de gratidão, de consagração ao Senhor nessa hora. Pai, nós te damos graças. Obrigado. Obrigado pela vida, a vida abundante em Jesus Cristo. Obrigado pela proteção. Obrigado pela provisão. Obrigado pela graça. Obrigado pelo Espírito Santo. Obrigado pelo nome de Jesus. Obrigado por tão grande salvação. Obrigado, Senhor, porque fomos livres da ira vindoura. Te damos graças. Obrigado. Obrigado pela nossa condição de vida em Cristo Jesus. Obrigado porque somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Obrigado porque somos curados. Jesus levou sobre si toda a nossa dor e toda a nossa enfermidade. Obrigado, Pai, porque somos providos. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Te damos graças, Pai, por ânimo, por combustível da Tua palavra, Senhor, nos nossos corações, para cumprirmos cabalmente o ministério que Você nos deu. Te rendemos graças. Obrigado por essa noite e pelo resultado da Tua palavra e da Tua unção liberada sobre nós. Tudo para a glória do nome de Jesus. Nos pode dizer amém. Pode sentar. Obrigado pelo louvor, bênção. Glória a Deus, que maravilha. Você está motivado para a palavra? Amém? Eu queria que você abrisse em Lucas capítulo 10, versículo 38. Nós estamos no mês da família, não é? A gente estabelece assim no nosso ministério, apenas para ter um norte, porque família é todo dia. Amém? O seu amor por sua família deve ser nutrido todo dia. Mas nós temos uma oportunidade na igreja. A igreja da qual você faz parte, amém? Da qual você congrega por uma ideia divina. A gente não congrega por uma ideia humana. Nós não estamos aqui na igreja, eu como pastor e os outros pastores, porque quisemos assim, porque estabelecemos assim, porque achamos que deve ser assim. Nós só estamos seguindo uma direção que está na própria Bíblia e nos submetendo a elas. Né? Eu e minha família sabemos do grande valor de congregar, de estar debaixo de uma liderança, de estar cooperando com o Evangelho num lugar, desenvolver os dons nesse lugar. São mais de 20 anos e eu sei exatamente o que isso produz. Amém? Produz na minha vida, produz na vida dos meus filhos. Aleluia, isso é maravilhoso demais. Amém? Então estamos aqui com um propósito. Foi Deus que estabeleceu. Amém? Então Lucas capítulo 10, versículo 38. A minha oração é que você aproveite esse tempo de ter saído de casa e ter vindo aqui. Porque só o fato de sair de casa e vir aqui é um exercício espiritual. Quantos sabem disso? Você vence sua carne, você vence a vontade de não vir. Já é um exercício espiritual, meu amado. Desde casa. Você já se exercita espiritualmente. Porque existe uma vontade nossa, existe a vontade da carne que contrapõe isso. E aí a gente vence. Já é um exercício. Amém? Espiritual. Veja aí versículo 38 de Lucas capítulo 10. Eu já ensinei sobre isso. Vai ter uma parte minha, eu queria que colocasse o tempo aqui da ministração para eu ter o norte. E minha esposa, Mojinha, Ana Fábia, né? Para quem não conhece, vai fazer a outra parte, tá bom? Então, 10:38 diz assim: indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Que maravilha, amém? O privilégio de hospedar Jesus na própria casa, fisicamente. Quantos percebem esse privilégio? Você queria isso na sua casa ou não? Eu queria na minha casa, fisicamente Jesus presente. Hospedando Jesus, que maravilha. Só que nós estamos numa condição muito melhor. Ele agora habita nessa casa, habita em nós. Ele habita em você. Amém? Então, se compararmos o desejo nosso, né, estar no lugar de Marta para hospedar na própria casa, fisicamente falando, na condição da nova aliança, nós estamos numa condição superior, porque agora ele habita na casa dele. Não é mais na casa de Marta. E ele veio não para se hospedar, ele veio para fixar a residência. Porque um hóspede, quando a gente fala hóspede, é um tempo determinado que ele vai passar ali. Mas quando alguém vem com a intenção de fixar a residência, então o tempo é indeterminado. Então a nossa condição e a sua condição é melhor. Amém? Dele hospeda na casa dele, que somos nós.
Diz assim: tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Então, uma pessoa da própria casa decidiu ter comunhão com Jesus naquela hora. Na hora em que Jesus se hospedou na casa, essa irmã chamada Maria decidiu-se pela intimidade. Decidiu-se em dar ouvidos ao que ele tinha a falar. E isso é uma decisão que eu e você precisamos tomar diariamente. Ele habita na própria casa dele, mas nós precisamos decidir no nosso dia a dia parar para ouvi-lo. Aleluia, como estou entendendo isso? Isso é meditação na palavra, vida de oração. Um congregar desse aqui, que você sai da sua casa no seu domingo, vem passar no máximo 2 horas aqui, num dia de 24 horas, para cultuar a Ele junto aos irmãos. Tudo isso faz parte do pacote. De parar para ouvi-lo, gerar intimidade. Tinha ela uma irmã chamada, já falei, 40. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada com muitos serviços. Então, na mesma casa, havia uma outra irmã que hospedou igualmente Jesus, mas agora ela estava ocupada em muitos serviços, enquanto tinha uma irmã aos pés de Jesus para ouvi-lo, com um propósito. Amém? A gente vê que serviço é importante, mas o serviço não pode tomar o lugar da comunhão. Eu não sei você, para mim é fácil demais isso acontecer. Não sei você, mas o serviço para mim é muito fácil tomar o lugar da minha comunhão com Deus. É fácil demais. Amém? Então a gente precisa entender que a comunhão é importante e o serviço a Deus também é importante. Mas nós precisamos compreender como Maria compreendeu. Essa não é a hora do serviço, essa é a hora de ter comunhão com Ele. Essa é a hora de dar a primazia a Ele. Porque eu preciso ouvir o que Ele tem a dizer. Como nós cantamos, nós precisamos de Ti. Como viver essa vida, sabe, aquém dessa comunhão com Deus. Às vezes a gente está vivendo como se a gente não precisasse mais dEle, não precisasse mais ouvir, não precisasse mais de ensino, de conhecimento, não precisasse mais de unção, não precisasse mais de inspiração. Às vezes nós estamos vivendo essa vida assim, e aí, por causa da dificuldade que a gente sente da comunhão com Deus, a gente mergulha no serviço para de alguma forma compensar o tempo sem comunhão com Ele. E deixa eu te dizer uma coisa, o que vai sustentar a tua vida, a vida da tua casa e da tua família não é serviço. O que vai sustentar a vida da tua casa é intimidade com Deus, a tua própria vida. É isso que sustenta, é a palavra que sustenta, porque quando a pressão vier, sabe, você vai resistir à pressão, não é pelo serviço, é pela quantidade de palavra que você tem. Na hora do aperto, não é o serviço que lhe sustenta. É a comunhão com Deus, é a comunhão com a palavra, é a comunhão com o Espírito Santo, que vai te inspirar, vai te instruir, vai dar direção para sair daquela situação. É a comunhão, meu amado. É a comunhão com o Pai, que vai fazer isso. O serviço tem o seu lugar, mas lembra, eu já ministrei sobre isso aqui, que às vezes a gente está vivendo, é uma questão de visão, a gente está trabalhando para comer, quando a gente deveria comer para trabalhar. É uma questão de ordem que vai produzir mais qualidade naquilo que a gente faz. Porque se você se alimenta bem, eu vou te dizer uma coisa, o teu serviço será mais de qualidade, ou não? É necessário estar bem alimentado, eu estou falando até fisicamente, na tua profissão, na minha profissão, nas coisas físicas que precisamos fazer, e o nosso corpo precisa estar bem alimentado, porque se ele não estiver bem alimentado, a gente vai fraquejar naquilo que é da nossa responsabilidade, por falta de alimento. Falta de alimento gera fraqueza, gera anemia, amém? Falta de vitamina B12 gera muita coisa, muitos sintomas. E as demais vitaminas que a gente conhece. Então a gente precisa se alimentar bem para produzir melhor, mais ânimo, mais força. E Deus precisa sim de famílias do serviço, daquelas famílias, sabe, que quando pega no arado não olha para trás, que quando pega no martelo, prega o prego até o fim.
Até dizer assim, prego batido, ponta virada, não tem mais o que fazer. Deus precisa dessas pessoas, Deus precisa dessas famílias do serviço, do martelo. Sabe, que inicia um serviço e vai até o fim. Mas para você iniciar um serviço a Deus e até o fim, eu também, nós precisamos nos alimentar. Nós precisamos estar bem alimentados. Precisamos de uma vez por todas dessa consciência. Eu estou falando com tanta convicção porque eu sei que eu estou pregando a verdade. Eu sei que eu estou pregando aqui e colocando essa ordem de valores, é a verdade. Isso não é presunção alguma, é por causa da minha própria vida experimentada. Nisso. Aleluia. Há fases que me entreguei ao serviço sem comunhão. E esse serviço foi feito de uma forma, mas há outras fases em que eu me entreguei à comunhão com Deus para servir bem. É outro serviço. É outra qualidade. Não vai deixar de fazer, mas a qualidade é superior. Porque tem força, tem inspiração, a intimidade gera direções, inspirações para produzirmos melhor. E quando eu falo serviço a Deus, a nossa família está incluída. Amém? Servir a família é servir a Deus, está no mesmo pacote. Aleluia! Então precisamos nos alimentar. Marta estava ali agitada com muito serviço, de um lado para outro. Quantas vezes a gente já ficou assim, de um lado para outro? Já se acordou, já nos acordamos dessa forma? Nem lembramos que Deus existe? Já nos levantamos para executar serviço, lista do que tem para fazer, tal. Aí lá no finalzinho da noite, uma oração antes de dormir. Aquela oração que nem termina o amém, o final foi um ronco. Já está roncando, não é assim? Não deu nem tempo do amém. Então estamos vivendo dessa forma, trabalhando para comer. Quando deveríamos comer para trabalhar. Aleluia. Então Maria estava dessa forma agitada, ocupada em muitos serviços. O serviço é importante dentro de casa. Tem que ter serviço, não é, gente? Tem que ter serviço. Casa tem muito serviço, não é? Quem tem filhos tem muito serviço, não é? Ninguém está negando isso e não estamos julgando de menos importância de maneira alguma. Nós estamos falando aqui de uma ordem de valores. Amém. Aleluia. Veja o que isso produz: agitação, ocupado em muito serviço. Às vezes estamos andando assim, ocupado em muito serviço. E é muito bom a gente querer servir para dar o melhor à casa, para dar o melhor à família, para dar o melhor ao marido, para dar o melhor à esposa, para dar melhor aos filhos. Muito bom, deve ser feito. Amém. Mas nós não podemos viver a nossa vida ocupados só com serviço. Precisamos nos alimentar, gente. Não dá, vai ficar fraco. E aquilo que fazia com tanta qualidade vai perder a qualidade. Sabe, eu quero te dizer uma coisa: qualidade atrai quantidade. É a qualidade que atrai quantidade. Aleluia. Então, se a gente der qualidade, eu como pai der qualidade na minha casa, isso vai atrair a minha esposa, isso vai atrair os meus filhos. Porque eu posso estar fazendo muito serviço, mas sem qualidade por falta de alimento. E por um tempo isso pode até impressionar, mas depois as pessoas vão perder o ânimo quanto àquilo. Por quê? Está faltando qualidade. E quando a gente deixa de fazer com qualidade, a tendência é isso aumentando. E a gente se engana. Na nossa ideia, na nossa mente, está tudo bem. A gente perdeu a qualidade aqui, mas eu creio que o povo está gostando. A gente fica trabalhando com suposição, quando na realidade os de casa não estão se expressando, mas talvez não estejam mais comendo daquilo que a gente está oferecendo, porque falta qualidade. O sal no ponto. Algo que no início atraiu, mas que agora não atrai mais. E essa é a nossa responsabilidade do Evangelho dentro de casa. O Evangelho sendo pregado com o sal, né, no ponto certo, que dá desejo.
Amém? Que atrai a nossa casa, a nossa família para o Evangelho. Isso parte de nós. Mas isso depende do quanto de alimento da palavra nós temos. Produzimos. Aleluia. Então ela estava agitada, ela aproximou-se de Jesus. Geralmente, quando a gente está agitado em muito serviço, o que vai proporcionar é reclamação. Não sei se você já percebeu. Se envolva com muito serviço, daqui a pouco você está dizendo assim: só eu faço nesse lugar. Só eu faço. Daqui a pouco a gente está querendo degolar a cabeça dos outros que não fazem. E dizendo: Senhor, manda fogo do céu. E a gente acha que só a gente faz, que só a gente está de bem com Deus, dentro de casa, só eu faço dentro de casa. Sabe o que é isso? Muito serviço, está agitado com muito serviço. Uma só coisa é necessária. E às vezes nós estamos vivendo essa vida dentro de casa. Gera reclamação, ela foi reclamar a Jesus, aí daqui a pouco a gente está divulgando para nós mesmos, os espirituais, os do serviço. Só quer ser espiritual, só quer saber de oração, só quer saber de ler a palavra. Isso é o grito daqueles que estão ocupados com muito serviço. Quando vê alguém como Maria, dedicando o tempo necessário para sair daquele lugar de comunhão, e agora dizer: Senhor, eu estou pronto para executar o que você quiser. Aquilo que você mesmo me falou na comunhão, eu estou pronto para executar. Porque quando você tem comunhão com Deus, pode ficar certo, Ele vai te dar nortes para dentro da tua casa para você executar algo. E quando você executa, o resultado é certo. De algo que talvez você, por tantos anos, eu também, por tantos anos, quis um resultado, mas sempre fiz a base da comunhão com o serviço. Não busquei a Deus naquela área da minha família, da minha vida, e quis empenhar a força do meu braço, quando Deus estava oferecendo o braço da sua graça. Dá até poesia isso. O braço da sua graça, o braço do seu favor, o braço da sua capacitação. É na comunhão, é na intimidade que esse braço se revela. Aleluia! Vai produzir melhor para a tua casa e para os teus filhos. E ele disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado eu ficar a servir sozinha, ordena-lhe para que venha me ajudar-me. Jesus disse: Marta, Marta, andas inquietas e preocupas com muitas coisas. Muito serviço, a ocupação vai gerar preocupação e ansiedade. E essa não é a vida que Deus quer que a gente viva, principalmente dentro de casa, afetando a vida dos filhos. Um pai e uma mãe ansioso e preocupado afeta a vida dos filhos. Afeta a vida da casa. E veja que não é muita coisa para ser feita, para mudar o clima, para mudar o ambiente. Não é muita coisa. Ele disse: pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Entenda, esse modo de vida com Deus, nós precisamos estar focados, porque muita coisa vai tentar tirar de nós essa boa parte que é a comunhão com Ele. Ninguém está aqui incentivando você a deixar o seu trabalho, a deixar as suas responsabilidades. Nós estamos aqui incentivando e estimulando eu a mim mesmo a ter uma vida equilibrada todo dia, onde eu me alimento e trabalho, onde eu me alimento e sirvo. É uma vida equilibrada. Ninguém está aqui dizendo: não, agora você vai viver agora da palavra, da unção. Não, não, não. Nós temos serviço a fazer, mas que tal viver essa vida que Jesus propôs para nós? Se alimente e sirva. Se alimente e execute o que você precisa executar. Era isso que estava acontecendo nessa casa. Era hora de alimento, era hora de buscar ao Senhor, era hora de ouvi-lo. Precisamos fazer isso, e você precisa fazer isso todo dia. Nós temos 24 horas. Nós temos uma semana de 168 horas. Não venha me dizer que essas 2 horas que você passa aqui é o que está tirando tua energia.
É o que está tirando minha energia. As 2 horas de vir para a igreja, numa semana de 168 horas, não é a igreja que está sugando tua energia. Não é a igreja que está deixando você cansado. Não é o serviço no departamento que está deixando você cansado. Porque afinal, são apenas 2 horas, numa semana de 168 horas. Eu gosto de fazer esse cálculo para mim mesmo. Para eu entender, sabe, que isso aqui não é um ladrão da minha vida. Vir à igreja não é o ladrão da minha vida, que me faz perder energia e tempo. Não. Aleluia. Aproveito para dizer isso, porque eu sei da importância. E faz parte do pacote. Escolher a boa parte, amém? Então, falando isso, olha, deixa eu te dizer algumas coisas que o Espírito colocou no meu coração. A comunhão gera intimidade. O serviço gera parceria. Veja que existem resultados tanto para a comunhão, como existem resultados para o serviço. Amém. São 2 coisas importantes, mas uma não substitui a outra, ou uma não deve tomar o lugar da outra, no lugar certo. E a gente viu o lugar certo nessa passagem. Maria entendeu, agora é hora da comunhão. Eu vou me alimentar para servir, para trabalhar, para executar. A comunhão gera intimidade. Intimidade gera cumplicidade. Então, olha bem, são 3 níveis aqui. Comunhão com Deus, comunhão com a família, comunhão com os amigos, com os irmãos. São 3 lugares que a gente precisa observar, níveis de comunhão. Comunhão com Deus, que deve ter a primazia. Comunhão com a família, comunhão com os irmãos. Eu estou falando de comunhão. Eu não estou falando de serviço. Amém? E precisamos nos esforçar para isso, sim. Agora, comunhão gera cumplicidade. Sabe, cumplicidade significa compartilhar os mesmos sentimentos, segredos, ideias, objetivos. Nós vamos nos entender e nós vamos nos apoiar mutuamente. Há entendimento na comunhão que gera intimidade, intimidade gera cumplicidade. Haverá apoio mútuo. Não é apenas o que eu posso ganhar, não é apenas o que a pessoa pode me dar. Não. Da cumplicidade a uma mútua cooperação, há sentimento envolvido. Isso é o que comunhão dá como resultado. Amém? Cumplicidade gera afeto. Aí a gente não vai ter apenas relação com as pessoas de um modo comercial, profissional, onde o salário é o resultado. Não. Na comunhão, amém, não é o salário que é o resultado, é a cumplicidade que gera afeto. Vai gerar afeto. E isso corresponde a Deus, corresponde à família, à sua própria casa, os seus. Amém? E a vida com os irmãos. Com a família da fé, porque é uma família. Aleluia! Sabe que pode haver, agora, o serviço gera parceria. Ou seja, trabalho em conjunto, colaboração. Parceria é isso, colaboração, trabalho, serviço, martelo, em conjunto. O resultado, sabe o que é? Gratidão. Gratidão vai ser o resultado. Não é assim do serviço, alguém que faz algo para você, que beneficiou você, que às vezes tirou você de uma enrascada, serviu a você. Isso gera gratidão ou não? Até hoje somos gratos por pessoas que nos ajudaram lá atrás, não é? Então, serviço vai gerar isso. Amém? Agora, pode haver parceria, ou seja, apenas te sirvo, sem intimidade desenvolvida. Sabe que eu posso apenas estar servindo a minha casa? Só faço servir a minha casa, mas não tenho comunhão com a esposa, não tenho comunhão com os filhos, não tenho comunhão com os da minha casa, não tenho tempo para isso. Sabe que isso pode acontecer? E aí vai se faltar, sabe o que? Afeto, vai se faltar sentimento. E às vezes vai ser só aquela pessoa trabalhando, daqui a pouco ela vai reclamar. Está faltando comunhão, vamos trabalhar.
Uma maneira de sabotar o relacionamento com os filhos, com a esposa. Qual é a maneira? Substituindo a comunhão pelo serviço. Isso sabota. Eu costumo dizer, se você dá um presente a seu filho, ele vai vibrar, era aquilo que ele desejava. Dê um presente, você trabalhou para aquilo. E a gente como pai tem o maior prazer de trabalhar e dar ao filho o que ele deseja, não é assim? Mas se for só isso, não vai gerar afeto, não vai gerar memória nele. Porque não é apenas dar o presente, é brincar com o presente que foi dado. Comunhão. Intimidade gerada numa brincadeira. Num presente que satisfez, trouxe alegria a seu filho, mas ele ficou mais alegre e gerou memória nele pelo fato de você ter brincado com ele, com o presente que você deu. Precisamos fazer isso, e muito mais quem tem filhos menores aqui, para preparar a próxima geração. Saudável. Sem carências. Aleluia. Quando só o serviço importa, sabe o que é que gera? Cobrança. Quando só o serviço importa, com o tempo vai gerar cobrança, cobrar. E é assim que acontece. Aquele pai que ele não tem comunhão com o filho, é só o serviço, e o filho tira uma nota baixa, ele vai cobrar porque tirou a nota baixa. Ele cobra, eu estou pagando, e você não está se esforçando. Essa é a conversa para aqueles que estão só dedicados ao serviço e com uma boa intenção, dar o melhor aos filhos. Tirou nota baixa, ei rapaz, eu estou pagando. Quando existe comunhão envolvida, sentimento, afeto, primeiro você vai conversar para saber o motivo pelo qual as notas estão baixas. Primeiro não vem cobrança. Isso pode acontecer com a esposa com o marido, marido com a esposa, pais com filhos, filhos com pais. A falta de comunhão vai gerar cobrança, porque só o serviço importa. Quando só o serviço importa, cobrança. Quando a comunhão importa, primeiro você procura ajudar, para depois fazer as cobranças necessárias. Quando o serviço importa, só o serviço importa a superficialidade de relacionamento. Apenas o presente desejado. Quando a comunhão importa, gera profundidade de relacionamento. Não apenas o presente, mas se divertir com o presente dado, juntamente, conjuntamente. Aleluia. Quando só o serviço importa, reclamação à vista. Quando a comunhão importa, compreensão. Tem muita diferença de compreensão e de reclamação. Veja, e eu quis trazer essa noite para você e para mim, o que a comunhão produz e o que serviço produz. Precisamos agregar valor, sim. Pode vir, irmão. Precisamos agregar valor, sim, sim. Amém. Tanto ao serviço quanto à comunhão. Amém. Mas entenda. Comunhão primeiro. Se alimentar. Deus. Amém. A fonte. Aí comunhão com a família. Aleluia. Comunhão com os irmãos. Tudo isso é saudável. Pede essa sabedoria ao Espírito Santo para lhe ajudar a gerenciar o seu tempo. Amém. Porque se a gente já está dizendo aí, mas eu não tenho tempo, já sei onde você está. Você está no lugar de Marta. Aí ouvindo essa noite, o que está ouvindo, aí só precisa refletir e dizer, Senhor, eu me exponho para um ajuste. Eu me exponho para um ajuste. Porque eu não quero apenas um relacionamento com a minha família de serviço. Porque eu sei no que vai gerar. Me ensina a aproveitar o tempo na comunhão.
com eles para produzir um serviço de qualidade. Aleluia, que vai impactar a vida deles. Aleluia, aleluia, amém. Então, eu já ministrei sobre isso aqui. O título dessa ministração é O Martelo que Amassa o Pão. O pão significa comunhão. E aí você pega um pão em 3 partes: comunhão com o Pai, o pão é alimento, amém? Aprender a dividir. Eu creio que a maior parte deve ser do Pai. Aleluia, amém? Comunhão com Deus, porque não vai muito longe sem isso não. Lembra do braço da graça, está disponível. Comunhão com a família, comunhão com os irmãos. Eu desejo que nas nossas casas nem Deus esteja apenas recebendo as migalhas que caem da nossa mesa. Eu desejo que a nossa família não esteja apenas recebendo das migalhas do nosso tempo, e que os nossos irmãos não estejam recebendo apenas a migalha das nossas conveniências. Que Deus, nem nossa família, nem nossos irmãos sejam aqueles que vão ficar debaixo da mesa, esperando que as migalhas do pão caiam. Não, não, não. Nós estamos na mesa. Amém? E aí nós vamos comer dessa mesa. Amém? Aleluia, todos se alimentando bem. Aleluia, para servir. Toma, amor. Agora o negócio, agora. Deixa a Bíblia. Amém, boa noite, graça e paz, amém? Estamos no mês de família, estamos falando sobre família. E a nossa primeira família é com Deus mesmo. A gente precisa fortalecer o nosso relacionamento com Deus. E o tempo todo, Isaías estava ministrando sobre isso. A importância que devemos colocar no nosso relacionamento primeiro com Deus. Para que a gente vá bem em todas as coisas, inclusive no nosso relacionamento dentro de casa, nosso relacionamento com Deus precisa estar em alta. Nós precisamos estar alinhados com aquilo que Ele tem e depositou em nossas vidas, com aquilo que Ele vai fazer em nós e através de nós. E nós estamos falando sobre família, e nós estamos falando sobre relacionamentos. O tempo todo da Bíblia você vai ver que se fala de relacionamentos, de Gênesis até Apocalipse. Então isso é importante, porque estamos vendo tantos assuntos e tantas pessoas se levantando para falar sobre relacionamento, porque os relacionamentos são importantes. Mas o nosso primeiro relacionamento importante, o primeiro de todos, é com Deus. Porque Deus, Ele é o centro de tudo. Porque Deus é a raiz de tudo. Ele é o motivo de tudo, da gente existir, da gente se relacionar e da gente viver bem. Nós não podemos ter um bom relacionamento com pessoas se a gente não estiver bem com Deus. Se a gente não estiver em dia com as coisas com Ele. Não é verdade? E sabe, queridos, eu estava vendo os meninos fiquem prontos aí, viu? Aquele primeiro, não sei se é o primeiro, né? Sem ser o do coração. Eu estava vendo um vídeo aqui nas redes sociais e achei muito interessante. Às vezes a gente não coloca a devida importância no nosso relacionamento com Deus. Sabe, queridos, Deus tem interesse que a gente vá bem em todas as coisas. Deus tem interesse que a gente vá bem, não só na área de finanças, não só na saúde, não. Ele tem desejo que a gente vá bem em todas as coisas, e principalmente com os de casa, com os nossos relacionamentos fora de casa também, com os nossos relacionamentos com os nossos irmãos, com os nossos relacionamentos no nosso trabalho. A gente precisa estar bem nisso. E nós nascemos de novo, temos um espírito recriado, nós temos capacidade para demonstrar o amor de Deus em tudo que a gente for fazer. Temos sim. E sabe, nós dependemos de Deus completamente. E eu quero te mostrar, através desse vídeo, que Deus é o nosso ajudador, o nosso protetor. E a Bíblia diz que aquele que não tem sabedoria, peça. Ele
está disposto a nos dar. Ele está disposto a nos ensinar sobre todas as coisas. Mas não esqueça, Deus é o nosso tudo. Ele nos guarda, Ele nos protege das ciladas do diabo. Das ciladas que o diabo tem levantado contra a nossa casa e contra a nossa família. Não estamos de brincadeira, o mundo não está de brincadeira, mas Deus está conosco e Ele está disposto a nos proteger em tudo, sobre tudo, para que a gente vá bem. Aí tem esse vídeo, coloca ele, por favor. Você entendeu? Ele nos guarda, nós estamos seguros nele. Ele guarda a nossa vida, assim como nós fazemos, nós que somos pais e mães, a gente faz isso com os nossos filhos, a gente sofre o dano por causa deles. Deus está fazendo agora mesmo comigo e com você, e Ele quer que eu e você vivamos nessa vida em abundância, vivendo o melhor da terra. Ele está nos guardando em todo o tempo. Nós precisamos confiar plenamente, como diz no Salmo 91, debaixo de suas asas estamos seguros. Estamos seguros para nos relacionar bem com os nossos filhos, com as pessoas. Nós estamos seguros para viver bem nessa terra, demonstrando e testemunhando de Deus por onde a gente passar. Nós precisamos considerar os relacionamentos, sim, queridos. E no que diz respeito à família, eu queria que você abrisse comigo em Colossenses 3:18. Não, em Efésios 5:25. Efésios 5:25. Aleluia! A Bíblia também fala que o amor de muitos esfriará. Nós precisamos colocar lenha na fogueira do amor. Nós temos a capacidade de amar e de viver um bom relacionamento dentro de casa. E não deixar que o serviço tome o lugar da comunhão. Não só com Deus, mas com os nossos de casa. Não é verdade? E lá em Efésios 5:25 diz assim. Fala aqui sobre relacionamentos também. Como a gente está num culto de família, é bem propício que a gente converse sobre isso. E que atentemos para aquilo que Deus está falando. Deus fala na sua palavra, em todo o tempo, palavras que vão nos colocar numa posição de sucesso. Palavras que vão nos colocar num lugar de segurança. Porque Ele cuida de nós, assim como aquele pássaro cuida dos seus filhotes. E diz assim, maridos, está falando com quem? Vocês estão aqui, né? Glória a Deus. Ame cada um a sua mulher. Como? Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. A minha pergunta essa noite para os maridos é: você está amando sua esposa assim? Como estamos amando a nossa esposa, a sua esposa? A nossa não, né? Pelo amor de Deus. Cada um ame como Cristo amou, se entregando para santificá-la. Deus está falando com os homens. Relacionamento. E nós precisamos considerar a palavra de Deus sobre isso. Nós precisamos considerar os ensinamentos que Ele tem trazido todos os dias, não só nesse mês de família,
mas todos os dias nos ensinando sobre como a gente viver a vida comum do lar, como a gente viver em sucesso aqui nessa terra, nos bons relacionamentos. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como a seu próprio corpo. Mas não, tem marido que não está amando como ao próprio corpo. Às vezes tem marido que não ama nem a ele mesmo, não é? Como vai amar a esposa? Precisa amar como Cristo amou. Cristo amou a igreja e morreu por ela. Às vezes nos deparamos com situações de maridos querendo sufocar suas esposas. Estava tudo bonitinho, não era? Vamos lá. Continue. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Maridos, pergunta de novo. Como estamos tratando as nossas esposas? Estamos falando sobre relacionamentos. Estamos falando sobre o que a palavra de Deus diz. Estamos falando o tempo todo o que a palavra nos ensina sobre relacionamento. Não colocar o muito serviço no lugar da comunhão com a sua esposa. Sabe, queridos, amar não é um sentimento, é uma decisão, é um compromisso. É um esforço que a gente faz, é uma ação, é uma atitude que a gente tem pelo outro. E é bíblico. Eu estava comentando esses dias que quando a gente está em algum lugar falando sobre amor, e eu estou dizendo isso porque eu estava ensinando sobre fruto do Espírito e falando sobre isso. Dá a impressão que a gente está falando um negócio que é utópico, não é desse mundo. Precisamos perdoar, precisamos amar, precisamos nos colocar no lugar do outro, precisamos pensar mais no outro do que em mim. Parece que está falando uma coisa de outro planeta. Mas em outro planeta não tem nem vida. E fora disso, a palavra de Deus, essa é a palavra de Deus. Fora disso, como diz o meu querido filósofo marido, é filosofia humana. Nós temos a capacidade de amar e nos relacionar melhor com as pessoas. Começando pelos de casa. Porque esse amor, ele não falha, esse amor ele é incondicional, esse amor vai funcionar quando nenhum outro tipo de amor funcionar. Esse amor ele é verdadeiro e mais verdadeiro do que você que eu estou vendo agora. E é também um amor sacrificial. De abrir mão mesmo das nossas vontades e de outras coisas mais, somente para estar cumprindo aquilo que a palavra determina para nós. Amém? Aí, em Efésios 5:22 ainda, fala sobre o papel, e estamos falando sobre relacionamentos. Falamos sobre o homem de uma forma muito básica, por causa do tempo, e agora vamos falar sobre a parte ou o papel da mulher na história. E vocês, meninos jovens, não fiquem agoniados porque estamos falando sobre casamento, não, porque nós estamos falando sobre família. Então, de alguma forma, você está incluído. Se você é solteiro, a gente vai falar sobre filhos e pais, relacionamentos. E se você é solteiro e deseja casar, você vai precisar ouvir mais sobre isso. Mulheres, sujeite-se, isso é do 5:22, cada um a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Estamos falando de coisas práticas, do nosso dia a dia, mas é o que a palavra diz. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Esse em tudo é em tudo que não fere a palavra. Não é em tudo que der na telha dele. A gente não vai se submeter a um marido que espanca. A gente não vai se submeter a um marido que trata você como se você fosse uma coisa. Você é filha de Deus, amada de Deus, e Deus não espera, nem desejou que a mulher fosse tratada dessa forma. Então, se cada um fizer o seu papel, vai dar certo.
O marido precisa amar, a esposa precisa respeitar. Ficou quieto. Eu gosto. A submissão da mulher é causa de muitas controvérsias. Porque nós entendemos submissão, aprendemos sobre submissão de uma forma que o mundo ensinou. Que submissão é você não ter voz, que submissão é você aceitar tudo que ele determinar para você. Isso não é submissão, isso é burrice. Desculpa. Submissão é quando aquele homem que ama o Senhor, que respeita a sua palavra e que ama você como Cristo amou a igreja, você e eu temos obrigação de nos submeter à liderança dele. Isso é respeito. E nós estamos num mundo em que isso está sendo banalizado, porque aprendemos errado sobre submissão. Se um homem é bom, se ele ama a sua esposa, ela vai ser submissa a ele. Com certeza. E se ela não for submissa a ele, ela está longe do que a palavra espera que ela faça como fundamento. Então, volto a dizer, se cada um fizer a sua parte, já deu certo. Se um deixar de fazer a sua parte, vai dar águia. E não é essa daí não, que a gente viu não. Queridos, a diferença entre homem e mulher é na função. Não é na posição apenas, é na função. Deus deu ao homem uma função, deu à mulher outra função. Os dois amando o Senhor, se submetendo à sua palavra, não tem como dar errado. Mas se um não fizer, não vai dar certo. Aleluia. Submissão significa ter respeito à posição de liderança que ele tem e que foi estabelecida por Deus. A mulher que não respeita o marido influencia os filhos a não respeitarem, não só o pai, mas as autoridades, os professores, os diretores, os líderes e até Deus. Não é verdade? Então nós precisamos, mulher, fazer a nossa parte, nos submetendo. Tem um conceito aqui de respeito que eu gosto. O respeito é uma questão de caráter. Nasceu de novo, se encheu de Deus, o seu caráter vai ser moldado de acordo com a palavra de Deus. E é uma virtude fundamental que envolve considerar, aceitar, reconhecer o valor do próximo, de si mesmo e das instituições. Se baseia na empatia, na escuta ativa e na tolerância. Fruto do Espírito. Nós precisamos aprender a respeitar o nosso marido, porque às vezes estamos na igreja, ouvindo a palavra. Às vezes é comum a gente ouvir, né, em aconselhamentos mesmo, pessoas dizer: meu marido, ele é uma bênção, ele nunca me traiu, ele não me trata mal, mas eu não quero mais. Tem alguma coisa errada. E a gente precisa considerar e respeitar o nosso esposo. E respeitar significa na ausência ou na presença. Mulher que fica em qualquer lugar falando mal do marido, ela está desrespeitando. Desrespeitar não diz respeito somente a ser infiel, não diz respeito somente a não cumprir aquilo que ele está pedindo para você fazer. Desrespeitar vai além disso. Nós precisamos respeitar o nosso marido como líder da nossa casa. Porque esse papel não foi invenção de Ana Fábia, nem do pastor Isaías. Isso foi algo que Deus estabeleceu. O homem é o líder da casa.
E às vezes tem mulher cantando de galo. A casa em que a mulher canta de galo vira uma bagunça. Os filhos não têm referência de pai como líder. Eu não estou falando sobre aqueles casos em que o pai não está na casa, que saiu. Porque quando o pai não está presente, quando ele saiu de cena, a mãe, que é cheia da palavra, ela é a referência dos filhos. E quem vai mandar é ela. Nós precisamos entender que quem manda são os pais. Você, pai e mãe, são autoridades sobre os seus filhos. Temos visto uma baderna de filhos numa idade tão pequena mandando nos pais. Valores trocados. Isso tem a ver com relacionamento com Deus também. Nós que temos relacionamento com Deus e aprendemos da palavra qual é o nosso papel, nós vamos andar direitinho de acordo com aquilo que Ele está nos ensinando, nos instruindo. E não vai ter dano. Sabe, queridos, quando nós criamos os nossos filhos na demonstração do Senhor, por mais que ele cresça e tome decisões que às vezes não vão agradar nem pai nem mãe, mas se nós temos certeza do que nós fizemos, nós ensinamos no caminho e nós criamos na demonstração do Senhor, seu filho é do Senhor. Filhos, tem para você também. Volta. Para começar, em Efésios ainda 6:4, diz assim: pais, não irritem seus filhos. Começa falando com o pai, que é a autoridade. Antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Os pais precisam ter cuidado de não provocar a ira dos filhos. Eu estou falando sobre relacionamento. Nós precisamos, como pais, estudar a palavra de Deus, no que Ele nos transmite, nos ensina sobre como devemos criar os nossos filhos, porque a Bíblia, a palavra de Deus, nos instrui sobre todas as coisas. Nós precisamos corrigir quando for para corrigir. Nós precisamos disciplinar quando precisar disciplinar. Não está fora de moda, queridos. Mas, sobre os filhos, em Efésios 6:1-3, diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Quando um filho desonra, porque desrespeitar é desonrar seus pais, ele está em maus lençóis. E você que está aqui na condição de filho, não é porque você casou, que saiu de casa, que você não deve honrar seus pais. Você não está mais submetido a algumas regras da casa, porque você não mora mais na casa deles. Mas eu e você, enquanto os nossos pais existirem, a gente precisa honrar. A Bíblia não diz que só é para honrar aquele pai que é bonzinho, aquela mãe que é bacana. A Bíblia diz que nós devemos honrar. E eu continuo falando sobre relacionamentos. Nós continuamos falando sobre relacionamentos. Se cada um fizer a sua parte, tendo Deus como fundamento de todas as coisas, sabendo, é o meu lugar seguro. Ele me protege de todas as coisas. Ele me dá a sabedoria que eu preciso para todas as coisas. Nós vamos estar seguros. Amém? Então, cada um, como diz o mundo aí, no seu quadrado. Cada um fazendo a sua parte. Cada um considerando a palavra de Deus como verdade absoluta e verdade final. Vai dar certo. Porque honrar é mais que obedecer. Mas o filho que obedece está honrando os seus pais. E aí eu quero, já acabou meu tempo. Nós queremos que você e eu, nós estamos aqui aprendendo do Senhor. Enquanto a gente está falando, Deus está tratando com o nosso coração. Não é porque nós temos filhos casados que a gente não está mais aberto para receber das instruções. Porque nós estamos com vocês. E muitas vezes vocês vão pedir nossa ajuda. E muitas vezes a gente vai precisar de ajuda. Mas nós estamos no mesmo barco e Deus quer que tenhamos relacionamentos saudáveis. Cada um fazendo a sua parte.
E aí tem um último vídeo, para a gente finalizar essa parte, que é bem interessante. Não é sobre encontrar alguém perfeito, é sobre encontrar alguém disposto. Tão bonitinho. E agora? Não encaixou. Oh, Jesus. Pronto. Disposto. Oh, Jesus. E eu não estou falando aqui sobre casamento apenas. Estou falando sobre relacionamento. Nosso relacionamento em casa, com os nossos, precisa que a gente abra mão de algumas coisas para encaixar. O nosso relacionamento com Deus, nós precisamos nos moldar à palavra para encaixar. Já deu certo. Nosso relacionamento entre homem e mulher, se ninguém fizer nada, se ninguém abrir mão de alguma coisa, não vai encaixar. É só um coração disposto que Deus quer. Deus precisa de mim e de você, com um coração disposto e disponível para viver plenamente a sua palavra. Amém? Que você e eu sejamos encontrados com o coração disposto para fazer nessa vida a diferença. Porque nós não somos melhor do que ninguém, como eu gosto de dizer, mas nós temos a presença, o que faz toda a diferença. Eu e você podemos ser muito melhores. Eu e você podemos viver uma vida muito melhor se a gente abrir mão de algumas coisas por causa do Senhor. Amém? Não tem perda, não tem dano quando a gente abre mão por isso. Amém, queridos? Você vai vir? Sejam abençoados na prática desta palavra. Meu marido está magro, não está, gente? Olha que coisa linda. Ui. Uhul! Aleluia! Quantos foram abençoados? Amém? O nosso coração estava disposto a isso, né? Somos os primeiros a ser abençoados, porque a gente é o primeiro a ser alcançado pela palavra que Ele nos dá. Amém? Essa palavra não foi só para você, foi para nós. Amém? Para todos nós. Então, queria fazer uma oração. Podemos fazer uma oração por sua família, por sua casa, a nossa família é nosso bem maior. Amém? Nós temos uma família de sangue, que é a família da nossa casa, mas nós temos uma família da fé. Amém? Que está espalhada por toda a terra. Você pode fechar seus olhos. Pai, nós te damos graças, obrigado por cada pessoa que está aqui, aquelas que não puderam vir, aquelas que estão trabalhando no SCC, participando do SCC, Senhor, desse final de semana. Nós oramos por aqueles que estão em casa, assistindo pelo YouTube. Nós oramos, Pai, por tua graça manifesta, Senhor. O entendimento da tua graça chegando às famílias, aos pais, aos filhos, de uma capacitação sobrenatural para sermos pais, para sermos maridos, para ser esposa, para ser filho, Senhor, para se conduzir da forma que a tua palavra, Senhor, nos orienta, do padrão que funciona, Senhor. Nós cobrimos, Pai, de oração às famílias dessa igreja. Nós declaramos, Pai, o teu poder, a tua graça, a tua proteção, os teus anjos ao redor de cada casa, de cada família, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nos levantamos contra toda a arma forjada das trevas. Todo o plano das trevas não vai prevalecer, não prevalece contra as famílias dessa igreja, em nome de Jesus Cristo. Nós nos levantamos contra divórcio, nós nos levantamos contra adultério, nós nos levantamos contra espírito de contenda, nós batemos de frente
na autoridade e no poder do nome de Jesus. E nós declaramos nas casas, no seio das famílias, Pai, o desejo por você aumentando e crescendo, o fogo por você, Pai, em cada casa, em cada família, um aquecimento nos corações, Pai. Não haverá famílias mais no nosso meio omissas, desanimadas, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos por um levante, Senhor, no seio da família da fé, Senhor, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, pais afogueados, filhos afogueados na palavra, no Espírito, na vida com você, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, nos levantamos contra todo tipo de esfriamento. Aleluia, não vai prevalecer esfriamento no coração dos meus irmãos, afetando toda a sua casa, família. Não vai haver esfriamento no coração dos pais, afetando o futuro dos seus filhos, afetando a próxima geração. Em o nome de Jesus Cristo, pais afogueados, famílias afogueadas pelo fogo do Espírito Santo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Glória a Deus, amém? Então eu queria, eu e minha esposa, comunicar algo à nossa igreja amada e querida. Nós amamos esse lugar, amamos essa igreja. Deus nos colocou aqui, não é? Para servir a vocês, tá bom? Então nós vamos estar viajando para o Chile. Gracias, aleluia. Dios es muy bueno. Estou treinando espanhol já, amém? Nós vamos ensinar lá no Rema. Eu vou ensinar no Rema, em Rancagua, no Rema Chile. Graças. E eu vejo isso como uma abertura da parte de Deus para o nosso ministério, para o plano de Deus. Deus já havia anunciado antes que nós iríamos às nações, e nós estamos indo ao Chile. Graças. E porque essa é a que eu sei mais. Graças. Então nós vamos tirar lá. Amanhã nós estaremos viajando, São Paulo, Chile. Graças. Na terça-feira a gente chega, e na quarta-feira começo a ensinar no Chile. Graças. Aula lá na quarta e na sexta. No sábado nós vamos para Tidjã. Hoje nós vamos ministrar para casais. No domingo vamos para Coronel, que é uma outra cidade, tem a igreja lá em Coronel. Pastor Alexandre, eu vou ministrar lá o culto lá de manhã, 11 horas. E Mogi vai ministrar em Tidjã, tá certo? Terça-feira a gente volta para Rancagua, e aí a gente vai ter uma jornada lá, amém, naquilo que Deus está nos comissionando a fazer nesse tempo, tá bom? De volta nós vamos para São Paulo. Nós vamos visitar algumas igrejas em São Paulo também, amém? Vamos divulgar o nosso livro, o conteúdo dele. Sabemos que é um livro para o corpo de Cristo, amém? Então vamos ter essa jornada, não é, lá. E o que eu queria pedir era a oração de vocês, tá bom? Eu queria chamar o pastor Luiz Felipe, ele já é o dirigente do culto, e pedir oração a vocês para aquilo que nós vamos fazer para o Senhor, amém, gente? Aleluia. A nossa igreja vai ficar em boas mãos. Nós temos bons pastores, né? Eles estão sendo treinados para isso. Eu não quero que a minha ausência afete a igreja, porque na verdade eu não trabalho centralizando as coisas para mim, amém? Só acontece se eu estiver aqui, só acontece se eu fizer. Eu não trabalho dessa forma. E se eu ver isso acontecendo, eu posso começar a julgar a minha administração, amém? De que na minha ausência as coisas diminuem. Não é a minha presença que faz isso acontecer, não. É o nosso compromisso com Deus que faz a gente permanecer dando qualidade tanto na ausência quanto na presença. Eu sei que existe uma consideração, porque somos líderes da igreja, pastor, presidente. Eu entendo tudo isso, amém? E isso deve ser feito, sim, mas não a ponto de afetar
a condição da igreja, a condição daquele lugar onde somos líderes. Não, continue, a vida continua, a igreja continua, e eu sei que você tem esse coração para isso, de continuar na mesma fé, de continuar no mesmo fervor, de continuar fazendo com qualidade, amém, gente? Estou apenas aqui falando do meu coração, não acredito que isso vai acontecer, tá bom? Amém? Então, eu creio até que vamos ter uma frequência maior na igreja, amém? Não é porque as pessoas estão com raiva de mim não, né? Eu poderia até pensar nisso, meu amigo, acho que está na hora, está no tempo, né? Porque quando eu estou ausente tem mais gente, mas jamais eu vou pensar isso, amém? Posso até pensar, mas não é isso que eu vou acreditar, amém? Eu vou celebrar a Deus que, presente ou ausente, as coisas funcionam, amém? Porque essa igreja é do Senhor. Estamos aqui apenas como gerentes, administradores, mordomos, e queremos fazer o melhor, amém? Aleluia. Então, vocês são sabedores disso, né? Os pastores vão ficar, amém? Tenham confiança neles, não vão estar lá pensando, eita, será que vão fazer? Quando eu tiro férias, faço uma coisa desse tipo, eu não fico pensando isso, eu não trabalho pensando assim, eu não quero pensar assim, eu quero e trabalho confiando nas pessoas, confiando na responsabilidade que elas fizeram, porque eu sei que o coração delas está no Senhor, e tudo quanto elas fazem como para o Senhor e não para homens, cientes de que receberão do Senhor a recompensa da herança, amém? Então, pastor Luiz Felipe, peço a oração, amém? Você pode orar junto? Amém? Eu desejo essa sua oração, a oração da igreja. Paulo pediu oração para que fosse dada a palavra à boca dele, ele pedia a oração à igreja, como ele pedia a oração para oportunidades. A oportunidade chegou. Agora a oração que eu peço é que me seja dada a minha mojinha, a palavra à boca, amém? Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Você pode estender as suas mãos para os nossos pastores. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te damos graças, Pai, pela vida do pastor Isaías, pela vida de Ana Fábio, e por essa viagem, Pai, que irá acontecer. Pai, nós estamos liberando eles em paz, Senhor, sabendo que será um tempo onde vidas serão alcançadas, Pai, onde eles tocarão a vida de homens e mulheres naquele lugar, e coisas ali, Pai, serão estabelecidas para a honra e glória do Teu nome, Senhor, tanto no Chile, como nas igrejas em São Paulo, Pai, nas quais eles passarão. Tantas vidas, Pai, serão abençoadas, como nós temos sido abençoados aqui também, Senhor. Nós declaramos uma viagem de paz, uma viagem bem sucedida, eles encontrando êxito e livramento em cada trecho, em cada lugar onde eles forem, Pai. E quando eles retornarem, terão boas novas para contar para o seu povo. No nome de Jesus, quem crê, diga amém. Enquanto ele orava, eu recebi uma palavra. Graças.